A pandemia de coronavírus e o isolamento social trouxeram problemas emocionais e de ansiedade. A insônia foi um deles. E o desafio de recuperar as noites perdidas de sono é um desafio para muitas pessoas. A nova realidade social imposta pela pandemia de coronavírus aflorou distúrbios emocionais em muitas pessoas. O estresse causado pelo medo da doença e por ter que se afastar do convívio social ainda é uma questão desafiadora, até porque a pandemia não acabou. A corona-insônia é um fenômeno que está impedindo pessoas em todo o mundo de dormir e se tornou um problema no que diz respeito à saúde mental. A gente tem que pensar na questão da pandemia como e principalmente a questão do Covid como algo muito novo, né? Principalmente para essa geração, para a nossa geração que não tinha passado por algo assim, né? Então existem estudos que estão mostrando essa mudança, esse aparecimento de mais transtornos mentais. Um dos sintomas principais que aparece assim recorrente quando a pessoa apresenta depressão ou alto índice de estresse ou alguma questão pós-traumática é a insônia. Ela vem como sintoma. Camila tem 31 anos. Um mês antes do decreto de pandemia, ela conta que estava vivenciando duas experiências desafiadoras: morar sozinha e começar em um novo emprego. O isolamento social preventivo à Covid-19 trouxe para ela insegurança e também crises de ansiedade, que acabaram influenciando no sono. Aquele preparo psicológico para essa mudança foi derrubado. Então era uma situação totalmente nova, a insegurança também de não saber do que a gente estava lidando com esse vírus. E aí começou as crises de ansiedade, né, de não estar bem, porque eu estava sozinha, isolada, meus amigos não vinham, não podia ter contato com a minha família. Camila trocava o dia pela noite e o desempenho no trabalho foi afetado. Quase um ano após o começo da pandemia, ela conta que conseguiu se adaptar à nova realidade, mas que vencer a insônia só foi possível com ajuda. Eu decidi fazer alguns exames, que fazia um tempo que eu não fazia nenhum exame, então fui num clínico geral. E aí ele percebeu que eu tinha algumas vitaminas baixas que também poderiam estar influenciando. Então a gente começou só com algumas vitaminas mesmo para repor. E aí foi voltando aos poucos a rotina, voltei a trabalhar por escala. Então começar a ver as pessoas de novo, né? E aí já me acostumar com a minha rotina, com essa mudança. Foi um processo, assim, de tempo mesmo. Segundo especialistas, a qualidade do nosso sono influencia na rotina e também na produtividade. A partir do momento em que a insônia se torna uma constante, é preciso estar atento e, conforme for, procurar ajuda. A minha recomendação é realmente procurar terapia, né? Mas, para além disso, a gente precisa, talvez, tentar o mínimo de normalidade dentro desse mundo que está ao avesso. Então, assim, uma boa alimentação, né? Diminuir a quantidade de informação, principalmente a respeito de pandemia, a respeito de doença. Isso atrapalha muito. Se a gente tiver com esse pensamento acelerado, com muito medo, tudo vai dificultar. Então, fazer exercício físico, né? E, realmente, quando perceber que o sintoma é recorrente, procurar ajuda, né? Tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. A psicóloga alerta ainda sobre a importância de estar atento aos sinais e sintomas que o corpo dá, para que um quadro de insônia não evolua para algo mais grave. Quando você tem uma mudança de comportamento, assim, de repente você não dorme várias noites, ou você tem acordado durante a noite, né? É algo é um alerta, é um sintoma. Então, a gente precisa dar atenção ao sintoma. É interessante que muitas vezes o sintoma passa batido. Eu não dormi bem, eu não estou me sentindo muito bem hoje. A gente precisa dar atenção a isso, porque a tendência é ficar mais difícil, né, para se tratar depois.